Bom dia! Aqui nós estamos para glorificar o nome do Senhor por mais esse dia. Dia esse escolhido por Deus para que eu e você estivéssemos aqui nesse encontro marcado para ouvir o direcionamento dele. Direção essa que vai nos conduzir a grandes vitórias. Direção essa que vai nos levar a alcançar o impossível para nós, que não é impossível para Deus. O Senhor ele vai falar comigo, Ele vai falar com você, Ele vai te dar um direcionamento que você não havia recebido ainda. Mas você precisa estar atento. Este é o momento de buscar o que Deus tem a falar para você. Ele tem muitas coisas para te falar. Você está pronto para ouvir? Porque Ele vai começar a falar. Preste muita atenção. No nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo de Israel, Tu és sublime, Tu és santo, Tu és maravilhoso, ó Paizinho. Tu és tão lindo, tão sublime, ó Pai. Tua glória enche a terra. Tua glória enche o céu, Tua glória enche a minha vida, ó Deus. É só a Tua glória para completar-nos. É só a Tua glória, Pai, para nos fortalecer, para nos ajudar, para nos dar força para caminharmos na Tua presença, ó Deus. Tu és lindo, santo, sublime, perfeito, Pai. Queremos agradecer-te por mais um dia. Queremos agradecer-te, Pai, pelas nossas vidas, ó Pai. Tu és tão maravilhoso. Tu és tão lindo, Deus. Não temos palavras para te agradecer. Ó Paizinho, perdoa, Papai, os nossos erros. Perdoa as nossas falhas. Perdoa os nossos momentos de fraqueza. Somos falhos, errantes e pecadores. Mas nós não queremos permanecer assim, Pai. Queremos nos edificar, nos santificar, nos purificar, seguir, obedecer e fazer a Tua vontade. De nós mesmos nós não conseguimos, Paizinho. Mas com a ajuda do Senhor, oh Deus, o impossível se torna possível. E nós vamos vencer. Deus, nós te agradecemos por tudo que fez, faz e tem feito em nossas vidas. Pedimos, fale conosco. Queremos aprender a orar. Queremos aprender a ser humilde e manso de coração. Queremos aprender a ser verdadeiros imitadores de Cristo. Imitadores esses que te agradam em espírito e em verdade. Fala conosco, Paizinho, pois é o que nós precisamos, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos fazendo o estudo do livro de Isaías. Hoje nós estamos no capítulo 26. E aqui nós vamos começar a leitura no versículo 5. A palavra começa dizendo: Ele humilhou os orgulhosos, rebaixou e arrasa a cidade arrogante, cheia de si, e lança ao pó, e depois ele a entrega aos pobres e necessitados que pisam nas suas ruínas. Mas o caminho do justo é plano. O Senhor torna o caminho fácil e reto para quem obedece a Ele, andando nos caminhos dos seus mandamentos, esperando no Senhor. O que mais desejamos é glorificar o seu nome. Aqui, o Senhor, Ele vem confirmar para mim e para você acerca do cuidado que Ele tem para comigo, que Ele tem para com você. A palavra de Deus diz que Deus, Ele não resiste
um coração quebrantado, um coração humilde, mas diz que ele resiste ao soberbo, ao orgulhoso. Ou seja, o humilde vai pedir algo para Deus e ele vai receber. O soberbo, quando ele pedir, Deus não vai lhe dar, porque Deus resiste a ele. Só que Deus ele vai mais além. Ele tira do soberbo, ele tira do arrogante e ele dá ao que é pobre, ao que é necessitado. Entenda que esse pobre aqui, ele está dizendo do pobre financeiro. O pobre financeiro, porque na verdade ele é rico por ser humilde. Essa riqueza é Deus. E toda a riqueza pertence a Deus. Então ele dá para quem ele quer, a hora que ele quer e como ele quer. Lá em Apocalipse ele fala que ele cuida dos pobres. Aí aqui ele confirma, ele não só cuida, ele dá. Ele dá o que você precisa. Quando você não é pobre de espírito, Deus ele te dá a riqueza que você precisa usar aqui na terra. Ele fala bem assim, ó. Ele humilha os orgulhosos. Entende que humilhar não é algo bom. Humilhar não é algo que nós queremos. Nós não queremos ser humilhados, mas muitas vezes humilhamos as pessoas. Por isso precisamos cuidar com a nossa maneira de falar, com a nossa maneira de agir, até mesmo com a nossa maneira de viver. Porque somos influências. Nós somos influência de Deus aqui nessa terra. E muitas vezes a maneira de falarmos, a maneira de nos comportarmos, não reflete isso. Precisamos cuidar para que o reflexo de Cristo seja o nosso espelho. Ele continua e ele diz: rebaixa e arranca a cidade arrogante e cheia de si. Os arrogantes, os que se dão vanglória, os que se acham melhores do que os outros, ficarão sem nada. Esses são os orgulhosos. São aqueles que Deus ele resiste. E Deus está dizendo que ele vai arrancar o que ele tem. E ele vai dar para aquele que não tem. Ou seja, ele vai arrancar a riqueza daquele que tem e vai dar para aquele que tem humildade. Por isso que quando nós lemos a parábola dos talentos, nós vemos aquele que enterrou o seu talento ficar sem nada. E o talento dele foi dado para aquele que multiplicou mais. A lógica humana, a lógica da matemática não seria exata, né? Mas a lógica de Deus não é a lógica do mundo. Mas se você parar e pensar, aquele que multiplicou em 10 os 5 que recebeu, ele só conseguiu fazer isso por causa da humildade. De um coração voltado para obedecer. Quando nós temos um coração voltado para obedecer, Deus vai enviar as pessoas certas para fazermos conexões certas. E quando o nosso caminho é certo, tudo na nossa vida dá certo. É o próprio Deus que está conduzindo e dizendo isso para nós. Aqui a palavra continua e diz: e lança ao pó. Entenda que depois de ser arrancado, perdão, depois de ser arrancada a riqueza do arrogante, do soberbo, do orgulhoso, ele ainda será lançado ao pó. Além de ser humilhado, será lançado ao pó. Que triste. Ser humilhado,
ficar sem nada e ser jogado no pó. Quão percas o orgulhoso e o soberbo terá. E o que é pior, é o próprio Deus quem o vai fazer. Aqueles que assim estiverem, ainda há uma chance de retornarem para o caminho da humildade. Reconhecer os seus erros é retornar ao caminho da humildade. Pedir perdão é se tornar um humilde. É obedecer que nos torna diferentes. Aqui a palavra continua e diz: e depois ele a entrega aos pobres e necessitados. É isso que ele vai fazer. Tomar dos orgulhosos, entregar aos necessitados. Entenda que ele diz aqui, ó, depois ele a entregará aos pobres e necessitados. Esses pobres, ele está dizendo que são os pobres que não têm riqueza. É os pobres que não têm o recurso financeiro para adquirir algo. Deus está dizendo que Ele dará. Ele dará àquele que necessita. Aí ele continua e ele diz que a pisam nas suas ruínas, mas o caminho do homem justo é pleno. Entenda que quando nós vivemos em justiça, nós caminhamos reto, caminhamos junto ao nosso Deus. Nós caminhamos segundo aquilo que Ele nos indica. Quando eu e você caminhamos segundo aquilo que Deus nos indica, a nossa vida é plana, ela é reta. Nós iremos andar e não iremos nos cansar. A palavra continua e diz: o Senhor torna o caminho fácil ao reto para quem obedece a Ele. Entenda que o segredo é obedecer. Para que o seu caminho seja pleno, para que o seu caminho seja plano, para que o seu caminho seja reto, para que o seu caminho seja bom, o que você precisa fazer é obedecer. Só os humildes conseguem obedecer. Independente das circunstâncias, independente do momento, só ele consegue agradecer. A leitura continua e diz: andando nos caminhos dos seus mandamentos. Se você tinha dúvida acerca do que você precisava obedecer, não tenha mais. O que você precisa obedecer é os mandamentos do Senhor. E lembre-se, nenhum deles foram abolidos. Nenhum deles foram excluídos. Simplesmente houve um resumo. Foi-se resumido os 10 mandamentos em 2 principais mandamentos. Amará teu Deus acima de todas as coisas e amará o teu próximo como a ti mesmo. Você precisa amar a Deus. Você precisa se amar como você ama o seu próximo. E dentro desses 2 grandes mandamentos está não roubar, não matar, não cobiçar, não dizer falso testemunho, guardar o dia do descanso, obedecer ao seu pai, obedecer à sua mãe, independente da sua idade. Não importa se você é de maior, se você é de menor. Deus, ele disse, obedeça. Não disse se você for de maior ou se você for de menor. Ele diz, honre. Honre teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. Quando vamos fazer a leitura no livro de Gênesis, iremos identificar Deus dando 120 anos para que o homem vivesse. Agora, você imagine um homem que vive 120 anos obedecendo a sua mãe? O mandamento diz que ele irá dar mais dias de vida. Se ele vai dar mais dia de vida, ele tem a possibilidade de viver 240 anos. Eu nunca nem sequer ouvi falar. Depois da descendência, vivente de Abraão, eu nunca ouvi falar acerca de alguém que passou de 150 anos. Eu nunca ouvi falar. Pode ser que tenha em algum lugar, mas eu nunca ouvi falar. Então isso para mim diz
que as pessoas não estão obedecendo seus pais, as pessoas não estão obedecendo sua mãe, as pessoas estão quebrando o mandamento, por isso estão morrendo cedo. Quando começarem a obedecer, irão viver muito. Porque quando fazemos o estudo no livro de Gênesis, vemos que os grandes homens de Deus viveram 200, 300 anos. E isso é muito ano. E viveram sem fardo. Tanto é que Abraão, com 90 anos, teve um filho. Com 100 anos, ele estava brincando com uma criança. Para brincar com uma criança tem que ter muito fôlego, tem que ter muita saúde. E é só Deus para dar essa saúde para cada um de nós. Precisamos buscar o que verdadeiramente tem a necessidade da nossa busca. A presença de Deus, a obediência aos mandamentos. Aqui ele finaliza e diz: esperamos no Senhor. O que mais desejamos é glorificar o seu nome. Nós estamos esperando no Senhor. O que nós mais queremos é glorificar o nome do Senhor. Porque se o que nós queremos é esperar no Senhor, precisamos obedecer. Se o que nós queremos é glorificar o Senhor, precisamos obedecer. E a paciência é o principal que eu e você precisamos ter em meio à obediência. Ela demonstra amor a Deus e aos mandamentos dele. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, glórias e glórias e glórias nós te damos, Deus. Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Tu és maravilhoso. Tu és o autor e o consumador da nossa fé, ó Deus. Tu és sublime, um Deus todo-poderoso que nos ajuda, que nos fortalece, que nos capacita, ó Deus. Tu és tão maravilhoso. Nós não temos palavras para te agradecer. Não temos palavra, Deus, para dizer o quão lindo e quão maravilhoso o Senhor é. Pai, que a obediência venha a ser o principal alvo de nossas vidas. Que a obediência venha a estar enraizada nos nossos corações, ó Deus. Ajuda-nos, fortaleça-nos, conduza-nos, cumpra o teu querer, a tua vontade, Pai, nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Sempre que você compartilha, muito mais o Senhor irá te dar. E assim eu e você iremos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.